pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo na educação de jovens e adultos. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, um pouco abaixo dos ombros. Hoje estou usando uma blusa azul e estou no incrível estúdio da Multirio, um estúdio super colorido. Atrás de mim tem uma estante, alguns livros, objetos decorativos. E aí, tá preparado para a aula de hoje? Olha lá, olha o que eu trouxe de título para a nossa aula. Compreendendo as concordâncias. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre concordância verbal e nominal. Não sabe o que é isso? Não se preocupe, nós vai aprender tudo na aula de hoje. O quê? Achou esquisito? Achou que faltou concordância? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar de como as palavras concordam umas com as outras. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui a minha caneta e vou ao quadro para a gente escrever a frase e tentar entender um pouco melhor sobre a concordância na frase que eu usei. Vamos lá. Vamos lá? Nós vamos aprender tudo. Por que nessa frase há concordância? Porque nós é o sujeito da frase, não é mesmo? E vamos. Então, aqui eu tenho plural. Por isso que provavelmente você achou estranho quando eu falei nós vai. Porque não concorda muito bem, não é mesmo? Mas vamos entender um pouco melhor sobre isso lá no slide. Acompanha comigo. Concordância verbal é a garantia para que o sujeito concorde com o verbo. Concordância verbal significa que o sujeito concorda com o verbo, assim como eu apresentei para vocês. Então, vamos pensar. O verbo é a ação. Por exemplo, correr, andar, falar, ir. Esses são os verbos. E o sujeito? Sujeito é quem sofre a ação, quem realiza a ação. Então, é quem anda, quem corre, quem fala. Deu para entender? Vamos observar o exemplo lá no slide. Olha lá. Nós estamos preparados para a aula. O sujeito, nós, que está concordando com o verbo estamos. O funcionário está preparado para as atividades. Está no singular. O funcionário está. Hoje eu farei hora extra. Eu concorda com o verbo, farei. Outra frase. Eu recebi o salário ontem. Eu combina com o verbo receber. Nesse caso, tudo no singular ficou eu recebi. João e Maria são cidadãos. Olha que interessante. João e Maria refere-se a eles. Por isso, o verbo ser está no plural. Usamos a palavra são. Agora, vamos falar sobre concordância nominal, que é, na verdade, a concordância entre as palavras. Na verdade, a gente pode dizer que o substantivo concorda com a palavra que a segue, a palavra que o acompanha. Mas eu vou explicar melhor lá no slide. Olha lá. Concordância nominal ocorre entre os substantivos e as palavras que o acompanham. Estudante aplicado. Nessa frase temos estudante, que é o substantivo, e substantivo é aquilo que dá nome às coisas,
e a palavra aplicado, que é o adjetivo, que dá qualidade ao substantivo. E a gente pode observar também que há concordância porque tanto a palavra estudante quanto o aplicado estão no masculino e também no singular. Olha aí mais um exemplo. O trabalhador brasileiro, a trabalhadora brasileira. Em ambas as frases, o substantivo é diferente. Trabalhador é uma palavra que está no masculino e trabalhadora, uma palavra que está no feminino. O artigo também altera nas frases. O concorda com o trabalhador, que está no singular e é masculino. E a concorda com a trabalhadora, substantivo no singular e é uma palavra no feminino. A mesma coisa para a palavra brasileiro e brasileira. Concorda com o substantivo. Olha aí, mais uma questão para a gente observar. A artista talentosa, o artista talentoso. O que você identifica aí nessas duas frases? Você percebeu que a palavra artista não se alterou nem na primeira e nem na segunda frase? Pois é. Pela concordância, conseguimos identificar que a primeira frase estamos nos referindo a uma mulher e que na segunda frase estamos nos referindo a um homem. Isso porque temos a e o, que são artigos, e eles estão no início das frases. Além disso, temos a palavra talentoso e talentosa, que concorda com o início da frase. Mais um exemplo para vocês. Ela é inteligente. Ele é inteligente. O que você observa aí? Você reparou que inteligente não teve variação? Pela concordância, sabemos que na primeira frase estamos nos referindo a uma pessoa do sexo feminino e na segunda a alguém que é do sexo masculino. Você observou nos exemplos que eu apresentei que algumas palavras não tiveram variação? Pois é, isso acontece e você vai observar na atividade que eu vou propor para você agora. Que tal a gente fazer um desafio? Vou apresentar algumas frases para vocês e vocês vão ter que identificar qual das frases tem concordância. E aí? Tá preparado? Então eu vou colocar aí no slide para você e você vai ter um tempinho para pensar na frase que tem a melhor concordância. Vamos lá? Acompanha comigo. Então vamos lá, pessoal. Onde há concordância? Na primeira frase nós temos: nós não sabemos escolher nossos candidatos. E a segunda: a gente não sabemos escolher nossos candidatos. Vamos lá, relógio na tela. Vamos lá, produção? Relógio na tela, 5 segundos para você. A palavra gente é singular, então concorda com a palavra sabe e não com a palavra sabemos. Então, a frase que há concordância é essa daí, a primeira frase. Nós não sabemos escolher nossos candidatos. Mas não acabou não, vamos lá. Mais um desafio para você. É apenas R$10. São apenas R$10. Relógio na tela. Se fosse R$1, estava correto o singular. Mas estamos falando de R$10, então precisamos usar o plural. Olha aí a frase com concordância. São apenas R$10. E essas frases aí? Observa comigo. Preciso consumir menos gordura. Preciso consumir menos gordura. Relógio na tela. A frase que há concordância é essa daí, olha só, aqui está marcada, a segunda frase.
Preciso consumir menos gordura. A palavra menos é invariável. Embora seja a gordura, a palavra menos não vai para o feminino. E aí, tá gostando do desafio? Mas eu ainda tenho 3 questões para você. Olha lá comigo. Na escola, nós estamos em casa. Na escola, nós está em casa. E aí, 5 segundos. Observamos o plural. Nós estamos. Há concordância nessa frase. As mina pira. As minas piram. Se é mais de uma, elas piram, né, pessoal? Essa situação é meio complicada. Essa situação é meia complicada. Relógio na tela. E aí? Onde há concordância? Essa situação é meio complicada. Meia, pessoal, é aquela de colocar no pé, né? Mas a gente também usa a palavra meia quando a gente se refere, por exemplo, a meia entrada, meia dúzia. Então, a gente pode usar essa palavra, ela acaba variando também. Mas sempre observe a concordância. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado de tudo que nós falamos aqui. Bom, nessa aula você aprendeu concordância verbal e também concordância nominal. Falamos que concordância verbal é a garantia de que o sujeito concorde com o verbo, não é isso? Falamos também de concordância nominal, que é a concordância entre as palavras. Ela ocorre entre substantivos e as palavras que vêm em seguida, que a acompanham. E finalizamos a aula com uma atividade para você identificar as frases em que havia concordância. Bom, para fechar a aula de hoje, eu deixo um desafio para você. Olha lá! Procure suas últimas mensagens enviadas por aplicativos ou escrita por outros meios. Faça uma revisão quando você perceber que não usou concordância. E aí, vai fazer o desafio? Eu espero que sim! Pessoal, eu espero que você também tenha gostado da aula de hoje, que você converse com seu professor, converse com a sua professora a respeito desse assunto tão interessante da língua portuguesa. É isso, eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!